A paz do Senhor, mais um dia na presença do Senhor, muito bom estarmos falando do amor de Deus. Hoje, este domingo, é o primeiro domingo do mês e a nossa igreja, no caso, né? Você que está nos assistindo, mas quem é da minha igreja, sabe que hoje é dia de ceia do Senhor, né? Mas eu quero trazer uma mensagem breve hoje para nós podermos celebrar a ceia do Senhor e falar sobre as adversidades da vida, né? Estamos vivendo dias difíceis, bastante coisas têm acontecido, né? Então eu quero... o tema da minha pregação hoje é: não olhe para as adversidades, mas olhe para o Senhor Jesus. Não olhe para as adversidades, olhe para o Senhor Jesus. Amém? Oremos. Papai querido, na Tua presença nós estamos mais um dia e pedindo a Tua intervenção sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que o Senhor venha nos cobrir com o sangue do Cristo, nos tornando mais alvos do que a neve, Pai. Te pedimos também que o Senhor possa tirar todo o embaraço da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, não somente ouvir a Tua palavra hoje, mas sermos praticantes da mesma, Pai. Fala com o Teu povo hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos passando por dias difíceis, né? Lamentamos tudo que está passando, mas cremos que não podemos ficar olhando para esse problema da pandemia. Vamos olhar para aquele que pode resolver este problema, amém? Então nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 14, de 22 até 32. Amém? De 22 até 32. Aqui fala sobre Jesus andando por sobre o mar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, não olhe para as adversidades da vida, para os problemas da vida, mas vamos olhar para aquele que pode resolver esses problemas, né? Como o próprio Cristo diz, tudo é possível ao que crê. Quando olhamos esta passagem aqui, nós vamos verificando, tem uma passagem anterior no próprio livro de Mateus aqui, no capítulo 8, deixa eu verificar aqui, ó. Jesus acalma uma tempestade, só que aqui tem um diferencial, 8, 23 até 27, aqui Jesus estava fora do barco, e na passagem do capítulo 8, nós vamos ver que Jesus estava
dentro do barco. Dormia, porém estava dentro do barco. Então, vamos fazer um breve comentário sobre esta passagem. Jesus já tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, onde os discípulos não tinham entendido nada, havia sobrado 12 cestos, né? A gente brinca que é um para cada discípulo, né? Para ver como Deus é abençoador, como Deus abençoa. Ele não abandona as pessoas com fome, com necessidade. Essa fome eu digo com necessidade, né? Como a palavra do Senhor mesmo diz, nunca viu o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome, amém? Então, quando olhamos aqui, a gente vê que Jesus tinha os momentos dele particular. E aqui a gente aprende que há momentos de oração que nós devemos ficar a sós, nós com o Senhor. E aqui Jesus está nos mostrando, nos ensinando, nos discipulando a isso, né? Então a gente vê que aqui no versículo 23 ele queria ficar, depois de ter despedido a multidão, ele queria ficar sozinho para orar. E aqui diz que ele ordena, né? Quando ele compeliu, ele exigiu, ordenou, forçou, obrigou, falou: olha, vão embora, né? Aí eu fico aqui pensando comigo, né? O texto não diz, mas Jesus, eles andavam num barco. Quando ele chega aqui para fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele estava fugindo da multidão, ele estava entristecido porque João havia morrido, e ele pega o barco, mas a multidão dá a volta no lago e o encontra, né? E ele ali se condói com a multidão, e a gente sabe do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui a gente olha que ele despede a multidão, vai orar. E aqui a gente pode dizer que ele estava ali no período da tarde para a noite, né? Para estar despedindo a multidão. E ele sobe ali, diz que ele estava ele só. Então ele começa a orar e a ver, a noite cai, né? E diz aqui no versículo 24, entrando num barco, já estava longe, né? Porque aqui a gente não tem ideia de dimensão de tempo, né? A distância do que Jesus falou para eles entrarem no barco e até Jesus chegar andando por sobre as águas próximo ao barco, né? A gente não percebe esse tempo, né? Essa medida de tempo, mas é um tempo até considerável, porque Jesus despede as multidões, vai orar, e aqui a gente vê aqui no versículo 25 que era a 4ª vigília da noite. Então é bom a gente entender algumas coisas, né? As vigílias da noite, elas começam às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde. A primeira vigília vai das 6, né, das 18 às 21, depois das 21 às 24 horas, ou 0 horas, depois a terceira vigília, das 0 hora da meia-noite às 3 da manhã, e a 4ª vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã, não é? Então, aqui já era, então, de madrugada, amém? Então, eu fico imaginando, Jesus estava, e diz que eles estavam no meio do lago, né? Então, e não vai pensar você, eles já estavam a alguns estádios, alguma distância, eu não posso te precisar, mas diz que havia uma tormenta no mar da Galileia, ali no lago de Genezaré, né? Então, eles estavam distantes, era escuro, e a palavra diz, né, alguns, lá em Marcos, diz que Jesus viu, né, a situação, né? Então ele foi ter com eles. Em Marcos, capítulo 6, de 45 até 52, fala sobre esta mesma passagem, com algumas coisas um tanto um pouco diferente, né? Desculpe, irmãos, mas está aqui.
logo a seguir compeliu Jesus os discípulos para o outro lado. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então aqui tem uma diferença. Aqui fala que ele estava no monte orando. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar. Olha só. E ele sozinho em terra. Então está falando que ele estava no meio do mar. Marcos 6, versículo 47. Estava no meio do mar. E olha uma outra coisa. E vendo-os em dificuldade a remar. Então está falando que ele viu que eles estavam com dificuldade. Agora eu te pergunto o seguinte, e fico me perguntando, né? Como que Jesus poderia estar vendo um barco no meio do mar, no meio de uma tempestade, tudo escuro, de noite, onde não tinha luz, o barco era remo. Olha só, está dizendo ali, o barco era remo. Então eu digo para você, quando Jesus estava ali orando, estava intercedendo por nós. E não há nada que fique oculto aos olhos do Senhor. E o Espírito Santo pode ter certeza, dizia ao coração de Jesus, eles estão em meio à dificuldade. E Jesus prontamente se desloca, né, para o encontro do povo no meio da dificuldade. Queridos, eu fico pensando, né, aqueles discípulos entraram no barco, foram embora e lógico que não questionaram, mas diz aqui que ele insistiu, né? Ele compeliu, obrigou eles a ir embora. E eu fico pensando, com que barco que Jesus iria encontrá-los? Hoje nós sabemos que ele andou por sobre as águas, mas para pensar na cabeça daqueles homens, que eram pescadores, conheciam ali aquele lugar, mas como o Senhor vai nos encontrar sem barco? Olha, mas aqui o Senhor está dizendo que Ele criou todas as coisas e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, Jesus vai ao encontro daqueles que estão sofrendo. Eu falei para você aqui que no capítulo 8, Jesus estava no barco. Nós podemos dizer que podemos fazer uma inferência aqui entre esses dois textos, né? Mateus 8 e Mateus 14, onde nós estamos. No primeiro, Jesus estava no barco, ele dormia. É o tempo em que Jesus esteve aqui na terra junto com seus discípulos ali, né? Então ele também estava ali. E hoje nós podemos dizer que esse texto aqui é o Senhor, né, trazendo para os dias de hoje, é o Senhor que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e ele virá ao nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação, queridos. Ele sabe que nós estamos passando com essa pandemia, ele sabe aquilo que estamos tendo que enfrentar nesses dias, né? O vento é contrário, o vento está levantando as ondas, o mar está agitado, a tormenta está aí nas nossas vidas, tem assolado a humanidade, a tempestade está balançando o barco, e por mais que a gente reme, olha só, eles remavam e não saíam do lugar, eles não conseguiam vencer aquela tormenta, aleluia. Mas eu quero dizer para você, por que eu disse aleluia? Porque o Senhor está vindo ao nosso encontro, Ele está vindo ao nosso favor, Ele vem sobre as águas, não há tempestade que possa parar o Senhor, não há impossíveis para o nosso Deus. Creia, se você não tem conseguido sair do lugar, se você não tem conseguido alguma coisa, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, hoje é o dia da sua vitória, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Clama-me a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O povo não sabia que Jesus poderia vencer a lei da gravidade e poderia andar sobre as águas, querido. Então é maravilhoso quando nós encontramos e olhamos a passagem em que o Senhor vem ao nosso encontro. Tenha fé, tenha certeza que o Senhor é contigo e é por ti, queridos. Então diz a palavra, Jesus imediatamente chegou ali, né? E eles estavam com medo. Às vezes nós temos medo de determinadas coisas que possam acontecer nas nossas vidas que são bênção.
Nós ficamos sem atitude, nós ficamos com medo de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós começamos, né, a profetizar, a falar: ah, eu não vou conseguir, não vai dar certo, olha, isso não é para mim, essas coisas não são para mim, eu não tenho essa condição, eu não tenho essa força. Imagina, olha, tudo conspira contra mim, olha, e aqui eles estão aterrados, com medo, remando e não sai do lugar. Eu quero dizer para você, abrir um parênteses: se Deus não estiver no barco, se Deus não vier ao nosso respeito, não enviar anjos a nosso respeito, não entrar na nossa embarcação, chama o Senhor, chama Ele para vir te socorrer, queridos. Só Ele pode acalmar a tempestade que está sobre as nossas vidas. Só Ele pode vir. E saiba, aqui a gente vê. Eu imagino aqueles discípulos remando e não saindo do lugar. Aqueles 12 ali dentro daquele barco e falando: nossa, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Aí vem o socorro e a gente acha que ainda são coisas para nos prejudicar. E diz que eles gritaram com medo. Estavam com medo. Eu quero repreender no dia de hoje todo medo, toda paura, toda angústia, toda tribulação caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque esse nome tem poder, queridos. E quando olhamos aqui a palavra do Senhor, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente, olha só, quando eles gritaram, Jesus imediatamente, ele disse: tem de bom ânimo, tenham fé. Essa doença vai ser aplacada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ele fala: sou eu. Quando nós pegamos esta passagem aqui, esta colocação de Jesus aqui: sou eu, não temais. Quando nós podemos fazer uma ponte lá com Êxodo 3:14, quando Moisés está ali na sarça ardente e ele tem um encontro com Deus ali, e o Senhor fala para ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Aí Moisés escuta tudo aquilo, ouve a sarça queimando e ela não se consumindo, mas o Senhor fala com ele, e ele fala: mas quem tu és? Ele fala: eu sou o que sou. Ou seja, Jesus está falando: eu sou Deus, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Oh, aleluia! Não temas, porque o Senhor é contigo. Essas vagas, essas ondas procelosas, essa tormenta vai passar em nome de Jesus Cristo. Porque eu quero dizer para você que a paz que excede todo entendimento está chegando aí, porque a paz que excede todo entendimento só Jesus Cristo pode nos dar. E diz aqui: não temas. E então Pedro, né? Pedro com toda com toda a sua coragem, ainda desafia o Senhor, fala: olha, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo. Desafiou. E aqui o Senhor fala, respondendo, ele disse, versículo 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aleluia. Desafiador. O que ele está querendo dizer aqui? Se é o Senhor mesmo, eu vou andar sobre as águas, como tu andas, eu também vou andar. Se é verdadeiramente Deus. E ele disse: vem. Olha só, o Senhor está dizendo para você: vem, eu vou fazer você andar sobre as águas do sobrenatural. Aquilo que parece ser impossível vai ser possível em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro desceu do barco. Olha que coragem, que fé, né? Eu fico imaginando assim, inferindo no texto, os outros 11 lá falando, João falando que não, Pedro, João era mais garotão, né? Não, Pedro, cuidado, olha o vento, olha o tamanho das ondas. Eu quero dizer para você, Pedro não olhou o tamanho do problema, ele não olhou para aquele mar, ele foi ao encontro de Jesus, porque o Senhor está chamando você hoje. Vem, vem.
E diz que, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que no meio do caminho, no meio da caminhada, ele abaixa a cabeça. Ele tira o foco da visão dele no Senhor. E começa a olhar para o vento, que era forte, para a tempestade que estava acontecendo ali, para os problemas que tinham ali. E ele começa a submergir. Por isso que eu estou dizendo para você, não olhe para as adversidades, olhe para o Senhor. Ele pode nos livrar de todas essas coisas que nós estamos passando. Não olhe para o problema, porque senão nós vamos começar a entender que nós não somos capazes, que nós não temos condições. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Tudo é possível ao que crê. E Pedro começa a se afogar ali, a se afundar, e grita e pede socorro. E o Senhor imediatamente o socorre, o toma pela mão. O Senhor está te levantando hoje. Sabe o que eu quero dizer? Reconheça que você está afundando. Reconheça que você está naufragando e peça socorro. Diz que imediatamente e prontamente Jesus estendendo a mão. O Senhor estende a mão para você hoje. Glória a Deus, aleluia. Tomou e lhe disse. Então, olha só que coisa tremenda. O Senhor nos toma pela mão e nos ergue do monturo da morte, da vergonha. E faz com que a gente, ele nos ergue. Ele não ficou falando, Pedro, que coisa, hein? Pedro, onde já se viu? Cadê sua fé? Não, Pedro estava lá. Primeiro ele salvou. Depois ele disciplina, depois ele ensina. E ele fala aqui, né? Prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe. Primeiro Jesus salva. E depois ele disse para Pedro, Pedro, cadê sua fé, né? Modo de dizer, ô homem de pequena fé. Por que Pedro afundou? A dúvida. Significa o quê? Que enquanto Pedro estava olhando para Jesus com certeza, com convicção, que ele podia andar sobre as águas, sobre a palavra do Senhor, Pedro não afundou. Enquanto você tiver a sua mente, o seu foco no Senhor, você não vai afundar. E aqui não diz que a tempestade tinha passado. Aqui diz que estava tendo tempestade, estava tendo vento. Eu te desafio, estou me desafiando a andar no meio da tempestade com Jesus. É esse tempo que nós estamos passando, que é a tempestade, que é o tempo de dificuldade, que nós temos que olhar firmemente para Jesus. Não só nesse tempo, mas em todo o tempo. Então Jesus prontamente o pegou pela mão. Queridos, e eu olho, e vamos fazer uma análise aqui. Eles tinham que voltar para o barco. Jesus tinha que ir para o barco e Pedro tinha que voltar. Você pode ter certeza que Jesus não pegou Pedro no colo, mas Jesus segurou pela mão de Pedro. E Pedro voltou caminhando sobre as águas até o barco. Você já parou para pensar nisso? Muitos ficam falando, nossa Pedro, que falta de fé, né? Que falta de fé. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, que erramos, que a nossa fé está se acabando, a gente começa a afundar, mas peça socorro. Porque Ele é o nosso socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação. O Senhor é o nosso Salvador, queridos. E aqui, como nós falamos, né, nesta passagem Ele está fora do barco, como hoje Ele está lá à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E Ele vem ao nosso socorro, Ele vai mandar essa tempestade parar. Diz lá na passagem do capítulo 8, que Ele repreendeu o vento. E o mar se acalmou. Diz aqui, ó, e prontamente, né, o Senhor salvou Pedro. Diz que eles caminharam para o barco. E subindo, no 32, e subindo ambos. Ou seja,
Jesus não deixou Pedro para trás. Jesus levou Pedro consigo. Jesus, quando você clama a ele, ele vai levar você com ele. E prontamente, aqui, desculpem, 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu quero dizer para você que assim que o Senhor vier na sua vida, essa tempestade vai passar em nome de Jesus Cristo. E os que estavam ali dentro daquele barco, diz que cessou, né? E os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Diz que quando ele pisa no barco, no 31, cessou o vento. Eles estavam para morrer afogados nas águas. Mas o problema não era as águas. Aqui é uma outra coisa que nós devemos aprender. Porque muitas vezes nós olhamos para determinadas coisas e falamos, nossa, meu problema é esse. Mas na verdade o problema está escondido em algum lugar. E aqui nós vemos que o problema era o vento que levantava as águas e fazia com que o mar ficasse enfurecido. Peça ao Senhor que te mostre onde está o problema. Quem é que está levantando o teu mar? Qual o motivo desse vento? Peça ao Senhor que venha para a sua vida e que Ele acalme essa tempestade que está dentro de você. No Salmo 69, versículos 1, 2 e 3, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. O salmista Davi diz assim, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. É o que estava acontecendo com Pedro. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou quase afogando. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Espera no Senhor, confia nele. Ele vem ao teu encontro. Coloque os teus olhos no Senhor. Não olhe para as circunstâncias nem para os problemas. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação. Amém, queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Como nós estamos falando, hoje é dia de ceia e é um memorial que nós temos, né? Então você deve pegar o seu pedaço de pão, o seu cálice aí, né? Já prepara aí, como eu preparei aqui, um pão, um cálice do suco. E qual é o nosso o memorial? O Senhor, antes de ser entregue, né? Antes de morrer, ele reuniu seus discípulos e falou, ministrou ali sobre a última ceia que nós chamamos, a ceia do Senhor. E ele pegou um pedaço de pão representando o seu corpo, deu graças e o partiu, né? Depois nós vamos orar, vamos agradecer, e partiu, né? Disse, esse é meu corpo que é partido por vós. De semelhante modo ele tomou o cálice da nova aliança, do sangue de Cristo, e disse, esse é meu sangue, que é derramado por vós, né? E ele fala para nós comermos e bebermos do corpo e do sangue de Cristo. E para fazermos isso em memória dele. Então, quando nós comemos e bebemos o pão, no nosso caso o suco, né? Nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, é um momento, né? Não é um momento de tristeza, muito pelo contrário, é um momento de alegria, porque o Senhor não está preso ali naquela tumba, né? Ele não está preso ali, ele não ficou pregado lá na cruz, a tumba está vazia, ele está à direita de Deus Pai intercedendo por mim e por você. Por que ele fala em memória de mim?
Porque aí nós lembramos tudo que Jesus fez, né? Então é importante nós nos prepararmos. E a ceia do Senhor, eles tomavam ceia todos os dias. Nós temos o costume, né, do primeiro domingo do mês, nós tomarmos a ceia do Senhor, né? Paulo, na carta, quando ele escreve a igreja de Corinto, lá no capítulo 11, de 23 em diante, ele estava ali ensinando a ceia do Senhor, e ele fala algumas coisas que é importante nós lembrarmos aqui, né? Uma das coisas que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há no meio de vós muitos fracos, né? Então, quem tem que examinar? Sou eu que tenho que me examinar. O que é esse examinar-se? Lá na Epístola de João, a primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados. Então, há necessidade de confessarmos o pecado para termos comunhão com Deus, para nos aproximarmos do santo. Né? Então, só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. E diz que quando ele nos perdoa o pecado, o sangue dele é derramado sobre nós e nós nos tornamos mais alvos do que a neve, né? Então o sangue purificador, o Senhor morreu para nos resgatar, derramou seu sangue para nos resgatar das mãos de Satanás, não é? Para nos dar vida e vida com abundância. Por isso nós devemos estar sempre nos preparando para este momento de comunhão, né? Salmo 133 diz: quão bom e quão agradável é que vivamos em comunhão. Que comunhão é essa? Todos nós relembramos a morte e o sacrifício de Cristo. Nós não estamos comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o sangue de Cristo, mas nós simbolicamente, nós estamos relembrando todo o sacrifício que o Senhor fez, né? Porque se nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós seremos salvos. Então, só podemos ser chamados de filhos de Deus, né? Aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que entra para buscar o nome do Senhor, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor. Então que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que nesse dia de comunhão, de ceia do Senhor, nós possamos verdadeiramente estarmos conectados com o trono da glória. Libere seu coração, libere perdão para se alguém te ofendeu. Peça perdão ao Senhor das mazelas que temos cometido, não é? Então, é importante que você lembre de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Pai entregou o Filho, e o Filho obediente morreu por mim e por você. E o Espírito Santo nos mostrou o Filho morto, mas ressurreto ao terceiro dia, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Glórias sejam dadas a Deus. Oremos, vamos pedir perdão para que possamos entrar em comunhão. Papai, nós te pedimos perdão, Senhor, pela multidão de pecados que temos cometido. Senhor, que nós possamos ser dignos de sentarmos à mesa contigo, Senhor, neste dia de memorial, de lembrarmos, Senhor, do teu sacrifício por cada um de nós, porque o Senhor entregou o seu único Filho por amor daquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pegue seu pedaço de pão aí. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, o partiu e deu graça. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor partiu o seu corpo por amor de cada um de nós, Senhor. Por isso o véu se rasgou de cima a baixo e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, Pai. Que seja um alimento, Senhor, espiritual para nos fortalecer até a sua volta, Senhor. De semelhante modo, ele tomou o cálice da nova aliança, e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Papai, nós consagramos também esse cálice, Senhor, que este suco que representa o teu sangue possa ser como um bálsamo de cura para o nosso interior, Pai. Que haja milagre, Senhor, na tua igreja, milagre da salvação principalmente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Comamos e bebamos.
Amém, querido? Que o Senhor seja louvado neste dia de memorial. 2 são as ordenanças, os sacramentos do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor. Lembre-se, é uma ordem do Senhor, até que Ele venha. Nós devemos continuar orando, buscando a santidade. Santidade diária chama-se santificação, que é a santidade em ação. Todos os dias temos que ser santos, estarmos na presença de Deus. Cada dia mais, busque o Senhor, enquanto é tempo. Jesus te ama, e eu também. Que o Senhor vos abençoe. Que onde esse vídeo chegar, possa levar vida e esperança. E a nossa esperança é Jesus. Até que Ele venha, continuemos adorando e exaltando o seu santo nome. Um forte abraço. Até a próxima. A paz do Senhor. Saudades, igreja.